Você já deve ter ouvido aquela indagação popular. As guerras poderiam ser facilmente evitadas se apenas os comandantes ou representantes das nações lutassem entre si, ao invés de terceirizarem a guerra por diversas linhas. Soldados, generais de esquadra, generais de pelotões, general de exército, estrategistas, líderes militares, inteligência e por aí vai. E você está correto em fazer essa analogia. Mas como já diziam os maiores filósofos, pensadores e romancistas, através de discursos retrógrados, as guerras não são feitas para serem vencidas, porque não há ganhador em guerras. Há os que se beneficiam delas, com a exceção de um pintor austríaco, que de fato ganhou e conseguiu influenciar a história. Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, o mundo deixou de ser o mundo anterior à Guerra Fria e entrou em sua próxima fase, que substituiu a fase anterior, a fase da globalização, dos banqueiros, dos políticos e de todos esses espécimes humanos que nos subtraem nosso dinheiro de forma inteiramente legalizada. Através, por exemplo, dos juros negativos, que, em resumo, é quando o rendimento dos investimentos pode ficar abaixo da inflação, o que reduz o poder de compra ao longo do tempo. Em alguns contextos de política monetária expansionista, o aumento da oferta de dinheiro também pode contribuir para a inflação, fazendo com que o dinheiro perca valor, mesmo quando parece estar rendendo. Se você não compreendeu ou acompanhou o raciocínio, pense assim. Às vezes, mesmo quando o dinheiro parece estar rendendo no banco, ele pode estar perdendo valor por causa da inflação. E quando os preços sobem mais rápido do que o rendimento, você até tem mais dinheiro no número, mas consegue comprar menos coisas com ele. Isso é crucial. Então, por favor, volte o vídeo se você achar que não compreendeu. Também influenciando as massas para colidirem umas com as outras. Brancos com negros, homens com mulheres, republicanos contra democratas e por aí vai. Entrarei em mais detalhes em outro vídeo. Voltando ao tema nevrálgico, as guerras são para controle. Controle da capacidade dos homens e das mulheres. Você, por acaso, já se perguntou por que não fazemos nada quando acontece algo que nos desagrada? É simplesmente porque sabemos que algo não pode ser alterado sem uma ação grande o suficiente para isso, como na química. Um sólido não vira líquido por vontade própria. É necessário fornecer energia. Vamos para uma exemplificação básica. O gelo só derrete quando recebe calor suficiente para romper a estrutura que o mantém sólido, certo? Sem energia, ele permanece como está. Do mesmo modo, no Senado de qualquer lugar do mundo, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Colômbia, sem distinção de local, as coisas não mudam sem uma força real que seja grande o bastante para provocar a transformação. Você pode argumentar, talvez seja porque a maior parte da massa está satisfeita, ou as pessoas já desistiram, ou as pessoas estão ocupadas gastando seu tempo com algo que lhes agregará valor em suas vidas, como, por exemplo, curtindo, se inscrevendo e compartilhando esse conteúdo maravilhoso que estou roteirizando para você. E então, você estará certo. Porque, por exemplo, hoje, todos sabemos que o direito à greve e a protestos pacíficos está em plena conformidade com o direito civil na maior parte dos países, claro. Mas também sabemos que é pura perda de tempo, energia corporal e do espírito. Você pode ir a uma manifestação dessas acreditando ser um revolucionário, com os seus próprios ideais apostos e que está fazendo a diferença. Mas quando você ocasionalmente chega em casa, dorme e acorda com uma nova conta, um boleto para pagar que vence daqui a 3 semanas, você volta à rotina e percebe que isso foi previsto. Greves e manifestações estão em conformidade com a lei,
Não por sermos civilizados, democráticos e termos direito a expressar-nos sobre o que nos desagrada, mas sim por não terem efetividade na resolução do problema. Não entendeu? Vou usar um exemplo simples. Quando estamos nos engasgando, batem nas nossas costas e melhoramos. Ou, em outras palavras, protestamos, desabafamos conosco mesmos, jogamos todas as mágoas para fora, voltamos para nossas casas, para nossas famílias e nos apercebemos de que nada mudou. Apenas nos autoneutralizamos, nos autoincapacitamos por nos darmos por satisfeitos. As guerras são para limitar a capacidade de inconformação com o que há de errado ao nosso redor. De fato, vidas são ceifadas. Mas a troco de quê? De uma instrução de um líder de uma nação autorizando um bombardeio inimigo a um líder estrangeiro? A uma petrolífera esvaziada em seu próprio território? Pumbas, isso basta. E os soldados, em nome da defesa civil e da soberania nacional, se prontificam a voltar aos frontes. Sim, acima de tudo, isso é para ceifar vidas, para sumir com as pessoas corajosas e limitar a população, em conjunto com o projeto educativo de enfraquecimento populacional, para que apenas as pessoas fracas restem. É segurar um rifle e atirar num indivíduo com um bracelete de cor, nacionalidade, religião ou lado diferente. Mas quando matamos, nos apercebemos de quão sem motivo aquilo é, de quão usados somos e para que serve aquilo. Serve para extinguir pessoas com potencial de desestruturar o sistema. Os corajosos, os valentões, os revolucionários, os futuros líderes, as pessoas de caráter e que sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. Enquanto isso, os especuladores financiam cada movimento certeiro para a morte desses. Assim como movimentos de grande notoriedade recebem investimentos de corporações privadas, como BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup, Blackstone, Rothschild Foundation, Rockefeller Foundation, Carnegie Corporation of New York, Bloomberg Philanthropies, Open Society Foundation, MacArthur Foundation e JP Morgan Chase. Outra verdade é que as guerras hoje não precisam de armas para serem consideradas guerras. Temos disputas espirituais, culturais, políticas e ideológicas que moldam a sociedade. Se não houvesse guerras, haveria menos riscos geopolíticos, menor volatilidade do petróleo e menor influência dos especuladores. Os combustíveis tenderiam a ficar significativamente mais baratos devido ao menor consumo global. Uma pergunta: você já viu um banqueiro numa guerra? Um político? Quem sabe um palestrante dos direitos humanos? Esse último só se for com entrada VIP, em uma trincheira longe do fronte de coalizão. Somos uma espécie em estagnação evolutiva. Não evoluiremos até entendermos o cerne de por que as guerras aconteceram, acontecem e continuarão acontecendo. Adeus do vosso apresentador que vos fala, HJ. Porra, cara, vocês são muito filha da puta mesmo, né? Magode vendedor virtual, mentiroso e preguiçoso. Qual é a sua, mano? Eu fiz uma pergunta, eu sou empresário, tá? Moro aqui em Londrina. Mas eu fiz uma pergunta: quantos giga de memória RAM tem o seu computador? Eu fiz simplesmente essa pergunta. E vocês enrolam e não respondem? Então vocês são muito arrogante, egoísta, sem vergonha, mentiroso, paranaense, pilantra. Olha, é o seguinte, eu fiz uma pergunta perguntando simplesmente quantos gigas de memória RAM tem esse computador.